E hoje vamos falar sobre prosperidade fácil, aquela que só depende do nosso desenvolvimento pessoal para chegar nela. Olá, tribo ativa! Olá, pessoal! Quem não faz parte da tribo ativa aí, ó, seja muito bem-vindo. Chegue que a casa é nossa, seja muito bem-vinda, que o espaço aqui é nosso. Bom, hoje nós vamos conversar sobre prosperidade fácil. Vocês se lembram que no começo de 2025 eu desejei para nós todos prosperidade fácil? O que é isso, Lu? O que é prosperidade fácil? Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Vamos lá. Já te deu vontade de sentar o dedão no like aí, no joinha? Manda ver. Deu vontade de compartilhar com alguém? Compartilhe também. Mas, sobretudo, se inscreva na nossa tribo. Entra para a nossa tribo. Assine o teu passaporte. É você que é responsável por isso. E venha se cuidar de você. E vamos juntos! Aqui nós gostamos de falar e nós gostamos de mostrar, né? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre possibilidades, né? E sobre como a gente pode mudar o nosso olhar para a gente ter uma prosperidade fácil. Eu acho que seria interessante começar falando aquilo que eu sempre digo: tudo no mundo já tem. O mundo tem tudo, a gente que não tem o olhar para ver tudo que o mundo tem para oferecer para a gente. Então, às vezes a gente fica ali muito parado, querendo algo que a gente viu lá na casa do vizinho, o carro bonito do vizinho, a grama bonita do vizinho, os amores bonitos que o vizinho tem, a vida legal que o vizinho tem, a Lu que viaja bastante. E muitas vezes a gente não tem um olhar para dentro da gente, para dentro da nossa casa interna. Então, eu digo assim, a gente não olha para dentro dessa casa interna. Então, a gente não olhando para dentro dessa casa interna da gente, a gente não consegue ver prosperidade, nem na gente e nem no mundo. Então a gente passa somente a desejar o que tem no mundo. A gente começa a desejar o que tem no mundo, a gente começa a ambicionar o que tem no mundo e a gente começa a invejar do que tem no mundo. Desejar o que tem no mundo é saudável. Ambicionar o que tem no mundo é saudável. Invejar do que tem no mundo não é saudável. Porque desejar, o desejo, faz a gente buscar. A ambição faz a gente também olhar para o que é bonito e ir buscar. Agora, quando a gente está falando de inveja, é o que me possibilita. Ai, aquela pessoa tem isso, olha agora comprou aquilo, olha agora. Olha a diferença do discurso. Isso é inveja. Olha a diferença, a ambição. O cara conseguiu, também vou. Olha o desejo. Eita, tem isso no mundo? Deixa eu correr atrás. Estão vendo a diferença? E tudo isso faz parte de uma prosperidade fácil. Quando a gente entende essas três diferenças que tem de buscar as coisas do mundo. E o mundo vai nos oferecer as coisas em cima dessas três possibilidades que a gente tem de buscar as coisas no mundo. Né? Depois, se a gente vai compartilhar, se a gente vai somar, se a gente vai dividir, o que a gente vai fazer com as coisas é uma outra coisa, né? Vamos de pleonasmo aqui para a gente entender bem a redundância da coisa. Então, isso dito, no mundo tem tudo. Fala para mim se o mundo não tem jogado nele uma garrafa dessa. Fala para mim se o mundo não tem nele jogado um retalho, um pedaço de uma cortina. E se eu não tiver o olhar para ir lá e pensar que talvez isso fosse bonito aqui, redondo nesse mundo quadrado aqui, ó, né? Se eu não tivesse esse olhar, esse retalho ia para onde? Se eu não tivesse esse olhar,
esse retalho ia para onde? Não é mesmo? Então, eu estou hoje me preocupando em segurar a porta? Não. Prosperidade fácil já está fazendo para mim. Hoje eu estou me preocupando em muito sem coração jogar esse pano no lixo? Não. Eu ofereci uma mão de obra para uma pessoa que trabalha, que costura com amor e com carinho, que está numa certa idade e que o dinheirinho para ela soma na vida dela. Dona Marli, aqui está, muito agradecida. Eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, Dona Marli. Aqui está a obra dela, as mãozinhas dela construindo isso. Foi ou não foi uma prosperidade fácil? Foi caro? Tudo que é caro foge da prosperidade fácil. Foi caro? Não foi caro. Algo que ia ser jogado fora. Esse pote de flor lindo, maravilhoso, essa garrafa, ela foi encontrada onde? No lixo. Ai, Lu, eu não acredito, você encontrou essa garrafa no lixo. Sim, sim, sim. E o que você fez com ela? Peguei a enzima, que eu acredito nela, muito, muito, muito. Peguei um balde de tinta, que foi usada nas paredes aqui. Tá bem limpinho, coloquei todas as garrafas dentro e fui enchendo elas de água. E coloquei a enzima, deixei por 24 horas. Depois, eu lavei com sabão e tá suficiente para as plantas. E como eu sou a véia das mudas, né? Eu fui lá na casa e catei, que eu já tinha plantado já para ir prosperando e crescendo, porque eu sabia que eu ia precisar para cá. Olha aí que coisa mais linda que ficou isso. Está ou não está numa casa de rico? Hã? Fala para mim. É ou não é? Olha que coisa mais linda. E aí estão as garrafas. E como tudo aparece como a gente quer, olha só essas aqui. Olhe bem essas garrafas. E olha o composê que ficou dessas garrafas. Que estavam jogadas no lixo. Claro que eu tirei os rótulos, lavei da mesma maneira que eu lavei todas as outras, desinfetei. E olha o composê, a coisa mais linda que ficou isso aqui. Quanto custou isso, Lu? Sabedoria, olhar e a prosperidade fácil. Que essa prosperidade fácil, ela já existe, ela já está no mundo. A gente que não olha para ela. E completando essa fase aqui do que é desejo, ambição e inveja, né? Eu não invejei nada, eu encontrei facilmente. Eu desejei? Muito. Eu ambicionei? Não. Mas eu só desejei e eu me disse, eu quero garrafas para completar ali em cima, para ficar bem bonito. O contrário disso, eu poderia estar desejando vasos caros, né? Vasos caros das casas caras. Mas para quê? Se isso daqui fica tão lindo quanto, né? E se todo o meu trabalho agora na vida é sair catando, recuperando, né? O que o mundo tem de bonito e fazendo, e a vida inteirinha eu fiz isso, a vida inteirinha eu transformo qualquer coisinha em algo muito bonito. Sempre foi a minha personalidade, a minha natureza. Como é que eu não ia olhar isso? Não é mesmo? Então, olha, de longe essa cozinha ficou muito mais valorizada. E olha aí, ó, olha a beleza disso, né? Agora eu estou com muito carinho tentando colocar um ganchinho ali para eu pendurar o capim santo. Aí, mas me diga aí, não ficou um luxo? É o momento de você escrever. Luxo ou não luxo? Ficou ou não ficou o luxo? Olha só, que coisa mais linda, né? E era um pouco sobre essas 3 coisas que eu queria começar esse vídeo falando para vocês. Desejo, ambição e inveja. E aí você deve estar se perguntando, como é que
eu sei se o meu olhar está para inveja, para ambição ou para desejo? É muito fácil. Aonde tem inveja, você não deseja nada para o outro e você não soma na vida do outro, você não compartilha coisas com o outro, então você não tem nenhum ambiente que tenha coisas para compartilhar, né? Uma xícara que já está ali para servir um café, né? Você não tem o cuidado de ter, sei lá, 2, 3 tipos diferentes, porque daí vocês poderiam dizer assim, pô, mas aqui poderia estar só um joguinho. Sim, mas e se a pessoa gosta de uma xicrinha pequena? E se ela gosta de uma xicrinha diferente? Por que não pode ter essa possibilidade, esse carinho para essa pessoa? Então, quando a gente está desejando coisas boas pra gente, a gente deseja para o mundo também. Lembrando que esses apartamentos aqui, eles são para alugar, tá? E mesmo assim se vê a presença do carinho, né? Do desejar para mim e poder desejar para o outro. E no mundo de uma prosperidade fácil, a gente consegue ofertar o que a gente tem para o outro. Por quê? Porque a gente sabe que é abundante, a gente sabe que no mundo tem, a gente sabe onde buscar. E como foi fácil para a gente encontrar, porque a gente só mudou o olhar. E como a gente mudou o olhar, tudo vai ficando mais fácil. E aí sim a gente sabe ir ofertando isso para o mundo também. Então, a inveja, ela é doentia. Grandes pensadores dizem que 75% da inveja está no mundo. Grandes pensadores dizem que 75% da humanidade tem o sentimento de inveja e sempre. E se você perguntar para qualquer um se ele é invejoso, não. Será que é porque faz parte dos pecados capitais? Não sei. Mas fato é um sentimento que a gente não olha para ele, a gente não quer ver. Então, é algo que existe dentro da gente. Então, a gente tem que olhar para isso. É um sentimento que não traz prosperidade para a gente. A inveja não traz prosperidade para a gente. E muitas vezes eu leio os comentários de vocês, mas o que você come não é acessível para todo mundo. É sim, se é acessível para mim, é para todo mundo. Com a minha história de vida, se ficou acessível para mim, é porque é acessível para todo mundo. Acessível é. Agora, se você tem um olhar para ir buscar, aí nós estamos abrindo uma conversa interessante. É simplesmente mudar o olhar. Quando falamos de prosperidade em harmonização de ambientes, o banheiro no Feng Shui é o ponto mais fraco que a gente tem, é o roubador de energia da casa. Então, quando a gente sabe disso, a gente começa a fortalecer esse espaço, né? Então, é um espaço que nunca pode ter cheiro ruim. Então, a gente tentar guardar um cheiro bom, né? Fazer desse ambiente um ambiente ventilado, né? Um ambiente que mostre pra gente que ele tá no caminho da limpeza, da organização, né? E isso conta muito pro nosso emocional quando a gente tá despreocupado que isso tá tudo limpo, está tudo arrumadinho, está tudo perfeito. E às vezes é uma simples coisa, uma torneirinha para você poder higienizar a tua parte anal, aonde muitas vezes, né, sofrido saiu o cocôzinho dali, aí lá vamos nós colocar mais papel higiênico para irritar ainda. Então, quer dizer, essas coisas simples que a gente vai deixando, tudo é prosperidade pra gente. Essas coisas simples que a gente vai arrumando, deixando pelo caminho, né, para facilitar pra gente, né? É uma bucha vegetal que seja, né?
uma é coenzima que a gente deixa já preparado, né? Então as coisas elas vão tipo facilitando a vida da gente, mostrando pra gente a riqueza que a vida tem, né? Porque às vezes a gente fica correndo atrás de dinheiro para comprar aquele creme carésimo e muitas vezes a gente não sabe usar nem o que é simples, né? A gente falta o CC, né? O conhecimento e consciência de que isso pode ser bom para o nosso corpo, não é mesmo? E para vocês que estão curiosos aqui, simplesmente arruda com água. Ela vai passar por um processo de fermentação, vai maturar, vai dar um cheiro especial, vai sair, evaporar esse cheiro e depois ela fica com um cheiro característico disso daí. Simplesmente isso. Então já é algo que vai desinfetar bem os cantos do banheiro, é algo pra gente jogar muito da parte assim, ó, de baixo do corpo da gente para baixo, dar uma boa lavada, né? A cabeça também, de vez em quando a gente jogar, mas muito na base. A ruda é a mãe, né? É a mãe, ela simboliza a mãe. Então tudo que é base mesmo, sabe? Aquela base de ficar bem sólida na vida, a ruda traz isso pra gente. E ó, um carinho, uma garrafa e ela aí e tá de boa. Não precisa colocar álcool, não precisa colocar nada. Só que tem que esperar ela passar pelo processo de maturação e mudar o cheiro dela. Esse aqui é o arranjinho que foi feito pro banheiro. Uma folha de cúrcuma, outra dessa planta. Essa planta dura muito dentro da água e vai muito bem. Uma rama de batata, toda ramando já. Essa daqui cumprindo o ciclo dela, a gente deixa ela cair sozinha. E uma outra rama de batata ali. A batata doce, ela bebe bastante água. Então tem que estar repondo água sempre. Tem um outro truque também, se vocês moram em lugares que tem foco de dengue, vocês têm medo, vocês podem colocar uma palhinha ou de banana aqui, ó, na boca, ou palha de coco. Então, só fazer um chumacinho e colocar aqui dentro, ó, que fica de boa, dá pra respirar e fica muito bonito também, tá? A gente não costuma lavar o nosso rosto pela manhã e sempre a gente lava com essas águas de torneira, né? Apesardíssimo, ó. Se a gente tem na casa da gente um chá de colônia pronto, ó, no banheiro da gente, é o momento da gente colocar na mão e, ó, lavar cabelo, no meu caso, né? O cabelo é super curto, ó. É curto pra isso mesmo, né? Pra ter essa praticidade. E você já dá aquele banho de colônia de manhã, você se desperta, né? Olha que coisa gostosa, né? Que encontro. E ao mesmo tempo você dá aquela acordada na vitalidade, você acorda ela, né? Ó. Bom dia, flores do dia. A cozinha na harmonização dos ambientes. A cozinha tem o fogão. O fogão ele tem que estar sempre limpo, sempre organizado, porque ele é a fonte de riqueza da casa. Ele que traz o máximo de prosperidade para casa. Quando a gente mantém ele sujo, a gente está botando a nossa prosperidade na sujeira. A prosperidade na sujeira não funciona, não é mesmo? A prosperidade fácil, não. Então, a cozinha, ela é o símbolo do útero da mãe, né? Aonde se nutre pelo alimento, se nutre pelas relações que mantemos ali dentro, que vem compartilhar o alimento com a gente, se nutre pela chegada do alimento, pela transformação do alimento, pelo prazer em servir esse alimento também, né? Ela acolhe, ela transforma, ela tem um poder muito grande de transformação. E quem aí já não viu a história de alguém, né, que pela sua cozinha transformou vidas, inclusive a vida dela, primeiramente a vida dela, né? Então, a cozinha é o lugar de transformação, de grande transformação. Aquele lugar onde
A gente espera que a riqueza entre e que ela seja transformada em prosperidade, porque riqueza só é um dos pilares da prosperidade, né? Prosperidade é muito mais do que isso daí, né? Prosperidade, primeiramente, um corpo saudável, uma vida saudável, uma experiência de vida saudável, né? Com vitalidade, com vigor, né? Porque pouco importa a idade da gente, a gente tem que ter vigor, tem que ter vitalidade, não é mesmo? Então, tem essa vitalidade, tem as relações que mantemos e conosco, e com os outros, e com a terra, né? E com tudo que nos é oferecido nesse mundo, não é mesmo? Então, quando a gente fala de prosperidade, entra tudo isso dentro. E quando a gente diz assim, brilha a prosperidade, é para que ela brilhe realmente, né? Para que ela brilhe, para que a gente consiga ver a presença dela na frente dos nossos olhos, né? Mas isso muitas vezes a gente tem que provocar, né? Provocar é isso aqui, ó. É você ter já uma ervinha que tá ali cumprindo a missão dela dentro de um copo com água, né? A babosa por 3 horas, já ter ali um alecrimzinho, não é mesmo? Que já vai ser o teu alimento, a água, o chá. Aliás, vou servir para vocês um chá. Vai um chá aí? Quentíssimo, olha que delícia. Esse espaço, ele ter muito espaço para chegar novas coisas, para entrar novas coisas, né? Nesse minimalismo, eu preciso de mais coisas que isso daqui? Não, eu não preciso, né? Por quê? Porque eu não vou usar tudo isso, eu não vou manter tudo isso daqui limpo, né? Então, é o que eu preciso, é o que é colocado ali dentro, né? Eu tenho espaço para minhas ervas? Tenho. Eu as cultivo? Sim. Eu sei transformar essas ervas? Sim. Logo, eu tenho sabedoria. Sabedoria é um dos pilares, acreditem em mim, da prosperidade. Se a gente não tem sabedoria e transformar sabedoria e chegar na sabedoria, a gente precisa, sobretudo da informação e do conhecimento e da prática, não é mesmo? Porque se a gente não colocar em prática, a gente não atinge essa sabedoria. Porque sabedoria nada mais é do que ter testado, às vezes acertado, às vezes errado, e trazer aquilo para a nossa vida, não é mesmo? E passando já por aqui, ó, eu sempre indico esses livros para vocês, e agora eles cabem aqui na nossa conversa. Antes de eu entrar no mundo do minimalismo, lembrando vocês que eu sempre fui um pouco simples na vida, mas eu nunca fui minimalista como estou sendo agora, né? Caminhando ainda para o minimalismo, mas já estou bem caminho andado. Esses 3 livros aqui, eles foram essenciais para mim. E eu diria até nessa sequência aqui, quer ver, ó? Deixa eu já arrumar. Oi, filha! Você veio dar bom dia? Mamãe tá gravando. Você vai dar bom dia com o rabo para todo mundo? Você vai para tua redinha dormir? Mas não tá muito cedo, filha? Vem dar bom dia, vem dar uma piscadinha. Vem, Mimi, vem dar uma piscada, isso. Ah, mamãe. Diga que você ama todo mundo. Você tá vendo a tua irmã, né, que tá vindo. Fala para as pessoas que prosperidade é você ter sua caminha aí, ó, debaixo da onde a mamãe lê, né? A tua caminha da tua irmã. Bom, voltando aqui, porque Mignon, ela chama atenção quando ela chega. Voltando aos livros, já coloquei até na ordem aqui. Eu gostaria de trazer aqui um comentário que foi feito até num outro canal sobre uma outra coisa aí que aconteceu, e que a pessoa comentou que durante a minha caminhada, aquela caminhada maravilhosa que eu fiz, muito bem preparada fisicamente, que eu me preparei, se eu não me preparei uns 2 anos para fazer aquilo ali, com conhecimento e com tudo.
E o comentário da pessoa foi: a Lu foi sofrer, foi chorar, comer somente um ovo por dia. É triste porque teve toda uma preparação da minha parte e isso não foi observado pela pessoa, né? Mas também tem o carinho dela, né? O carinho dela, a preocupação dela. Será que dá para comer só um ovo por dia? Então vamos lá. Primeiro não era só um ovo, né? Eu tinha que carregar todo o meu alimento. Então ele estava todo equilibrado, tanto é que eu fiz até o final e não passei fome. Tudo isso, ó, esse minimalismo que eu me coloquei, esse tempo que eu me preparei para aquela caminhada e para todas as outras caminhadas. Ninguém começa uma caminhada sem uma preparação. Muito mais complicado quando você se joga dentro de um projeto grande como uma caminhada dessa, se você não tiver muito bem preparada, emocionalmente, fisicamente, né, mentalmente e com uma integração muito boa com a Mãe Natureza. Senão você não consegue, né? Esses 3 livros aqui foram fundamentais para muita mudança na minha vida depois de 50 anos. Esse aqui do Micro Hábitos, ele é tão simplesinho, ele vai mostrando assim pra gente, olha aí, ó, já tem até o marca-texto dele aqui, ó, que é de um curso que eu fiz aí do Érico Rocha, de marketing digital. Eita, vai ficar caindo, então tirar daqui. Ele é um livro simplesinho para você ler. O autor vai repetir, ele desenha, ele não só repete, ó, como ele vai desenhar para você. E eu costumo ler meus livros marcando tudo e tomando nota, fazendo relação com outro livro. Eu acabo realmente usando o livro, né? E ele, ó, ele vai desenhando pra gente. Então é um livro que ele vai dizer para você como introduzir, vamos dizer assim, brócolis na tua vida. Que você passa sempre por um processo bem pequeno, que você vai fazendo alguma coisa menor antes de chegar no brócolis. Então eu gosto, por exemplo, de coentro. Então, ou salsinha, vamos dizer assim, para não dar briga aí, tá? Eu vou comendo um pouquinho daquilo ali. Eu coloquei um hábito de mastigar alguma coisa verde, de me preocupar com alguma coisa verde, de ter alguma coisa verde. E eu vou indo, dali a pouco eu estou comendo uma folha de couve, dali a pouco eu estou comendo como é que é o nome dela? Couve-flor. E aí eu já cheguei no brócolis e daí fica, é essencial para mim, que eu coma isso. Já não é mais um hábito, é essencial para mim. Vocês estão vendo como é que a gente passa por um processo de transformação? Então esse livro aqui, ele é muito, muito importante para isso. Hábitos atômicos. A gente vai gastar de qualquer jeito o tempo da gente fazendo hábitos atômicos, ou bons ou ruins para a vida da gente. Se são bons, a gente está investindo. Se são ruins, a gente está perdendo, né? Porque de qualquer jeito a gente é tribal. A gente é de ritual. E o cérebro da gente, para conservar, para ficar vivo, ele precisa de ritual. Ou você coloca na tua vida hábitos que já são atômicos positivos no lugar dos negativos. A dificuldade toda é identificar o que é hábito negativo, mas isso não é muito difícil, né? Isso não é muito difícil. Aquele hábito que é prejudicial para a tua saúde, ele é negativo. Já começa por aí. Ou prejudicial para a tua saúde, ou para as tuas relações, ou para o teu espaço, ou para o teu ambiente, ou para o teu meio ambiente, não é mesmo? Ou para a vida, né? Ou para as tuas células, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho uma relação muito boa com tudo, mas quando você vai ver, ele não tem uma boa relação intrapessoal com ele mesmo, né? Então, olha a sequência. Primeiro é como mudar os hábitos, né? Como colocar hábitos na tua vida. Esse daqui é a importância de mudar hábitos ruins para hábitos bons, né? E esse daqui, ó, ele fala do essencialismo. E ele é um livro que ele vai te dizer o que é essencial. É quando você já colocou hábitos bons na tua vida, já sabe colocá-los,
quando você já fez uma varredura, uma análise de tudo que é atômico, negativo e como que você pode colocar os positivos. E aqui é o que é essencial. O que é essencial para você? É essencial para você ficar correndo atrás do rabo para ganhar dinheiro, para gastar, 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 para ganhar dinheiro, para gastar? Porque muitas vezes isso está ligado a um trauma, a um abuso, a uma rejeição que você ficou correndo o tempo todo. Ou o que é essencial, né? O pessoal aí de marketing digital, eles começaram a colocar na vida deles o mínimo de roupa possível. Então, calça jeans, camiseta preta, calça jeans, camiseta branca, cinza, sei lá, para não se preocupar, para de manhã cedo não ficar se preocupando com que roupa que vai, hábitos atômicos que já atomizados na nossa vida, que roupa que eu vou, como é que eu vou ser visto hoje, como é que eu quero ser visto hoje, como é que vai ser a minha apresentação para o mundo hoje. Olha tudo que nos empobrece. Isso não é prosperidade fácil, não é mesmo? E aí ele diz assim, coloque o que é essencial. Ou o teu cérebro, ele está focado no que é essencial, ou ele está perdido entre coisas que você já perdeu Você perdeu o controle, né? Porque já estão atomizados dentro de você, né? Hábitos que já estão atomizados, aí você não consegue ver esse essencialismo. Gente, eu durante a minha faculdade, olha que eu fiquei 8 anos na faculdade, né? Eu pratiquei durante 12 anos a simplicidade voluntária. E foi uma das coisas muito gostosas na minha vida. Então, para mim não foi muito difícil, mas mesmo assim, quando a gente começa a assentar, a gente começa já a juntar coisas, né? Então, esse livro aqui é aquele que diz assim, você tem a mesma camiseta? Pois use ela. Tenha 2 delas só para te acomodar, né? Para te acomodar dentro dos teus bons hábitos, para você lavar uma e ter outra, mas viva muito bem, focado em outras coisas, em outros hábitos, colocando outros hábitos, trocando teus hábitos e colocando novos hábitos na tua vida. Olha que aula, gente, espetacular com esses 3 livros, não é mesmo? Mas é nessa sequência. Micro hábitos, hábitos atômicos e essencialismo. Se ler o contrário, isso é indicação de um coach, tá? Se ler o contrário aqui, ó, a gente já se perde nisso daí. Porque a gente precisa realmente saber que hábito a gente quer mudar, né? Quais são os atômicos que podem ser mudados, né? E a gente vai para o essencialismo, tá bom? Bom, já que estamos aqui nos livros, olha, esse Amigos da Mente aqui, ó, é um dos maiores livros para ser lido quando a gente quer entender sobre intestinos. A Dieta do Futuro, né, de Dr. Hiromi Shinya, é ele que fala sobre enzimas. É um livro que vai explicar que o mundo é enzimas. Tudo é uma construção das enzimas. E para quem gosta de ecoenzima aí, ó, porque eu sou aquela pessoa que quando eu quero aprender alguma coisa eu vou no fundo, né? E aí tá, ó. Agora esse Porquê Dormimos, excelente também. Quem quer estudar intestino, O Cérebro Desconhecido, de Elion Póvoa, né? E esse aqui que eu vivo citando, né? Que vocês já sabem, que é A Limpeza do Fígado e da Vesícula. Esses são os livrozinhos que eu tenho por aqui e tô lendo, terminando de refazer uma leitura em cima de um estudo que eu tô fazendo ali sobre barriga de glúten, né? De William Davis. Oi, minha filha, você tá pedindo um carinho? A gente passa e te faz um carinho, viu? Então, boa noite, viu, minha filha? Bom soninho, viu? Cadê o travesseirinho? Aqui, ó, põe ele aí pra você abraçar. Abraça ele, isso, ó, abraça, isso, minha bebê. Dorme, viu? Cena linda, né? Voltou a dormir dentro de casa com hábitos bons, né, minha filha? Na harmonização de ambientes, a sala, como é que ela é representada muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes ela é representada por coisas que não têm vida, por coisas que estão entulhadas ali nela, né? Sem função. Gente,
Tem coisa mais triste do que, vamos sentar aqui pra gente conversar, de alguma coisa na vida que não tenha uma função. Olha só para vocês verem, essa garrafa teve uma função, hoje ela tem outra função. Mesmo que ela tivesse quebrada, queimada, jogada fora, ela ia ter a função dela. Ela ia ter uma função para alguma coisa, né? De repente ela não estaria aqui num lugar de prosperidade, mas ela estaria tendo a função dela, não é mesmo? Então, uma das coisas da vida é não viver sem função. Uma das mortes da vida é a morte de função, né? Quando você não tem mais aquela função. Eu fui a vida inteira professora, agora eu me aposentei. Cadê a minha função, né? Então, na vida, o que traz prosperidade é sempre a gente estar buscando uma função. A sala, muitas vezes, ela é aquele lugar ou que só tá bonito, né? Tá arrumada. Aqui, lembrando que esses apartamentos são para alugar, tá? Ou ela tá arrumada, assim, para receber, sempre, ou ela está bordélica, sempre. Ou ela está como se, como ça. Como é que é a tua sala aí? Conta aí pra gente. Como se, como ça? Que dá para ser usada, aquela sala que a gente usa, aquela sala que a gente senta, que a gente aproveita a vida, ou tá aquela sala que tá sempre linda esperando a visita? Essa espera da visita, do olhar da visita, né? Vamos dizer assim, da opinião, da validação da visita, né? Para esse espaço, muitas vezes traz pra gente uma angústia muito grande. Ou é porque nesse lugar eu tenho memórias de boas relações que já se estabeleceram por aqui, ou porque tá fazendo falta, né? Muitas das pessoas que estão lidando com um ninho vazio, está fazendo falta, não está preenchida, né? E que tal a gente preencher isso daí com novos hábitos, né? A gente começar com novos hábitos, né? E com essencialismo. O que é essencial? Então, se a gente olhar bem aqui, ó, para esse espaço aqui, esse apartamento, ele é para 10 pessoas. O que é essencial aqui? Que tenha o convívio para 10 pessoas. Então, ela não está aqui simplesmente para o ar não circular ou esperando a visita. Isso traz um imbróglio para a vida da gente, sabe? Um emaranhado, um amarrado da vida da gente muito pesado. Enquanto que quando a gente traz vida para ela, a gente mexe nessa decoração, a gente vai lá, mexe nessa decoração, renova, coloca vida dentro da gente, aquilo ali se renova também. Porque esse ambiente, ele é o retrato do que eu tenho dentro. Assim, a coisa mais simples para trazer uma mudança hoje aí para tua casa é sempre o que eu posso trazer de novo, de vida, de prosperidade fácil. E aí eu te pergunto, uma rama de batata é uma prosperidade fácil? Olha, ela foi colocada aqui. As folhas que já caíram. Olha aí, ó, as novinhas nascendo. Vocês acham que uma espadinha de São Jorge, ó, que coube harmonicamente, todo mundo tá vivendo harmônico, eu ainda consigo colocar água, e não entra mosquito, não sai mosquito, né? Olha só, é ou não é uma prosperidade fácil? Aí você vai olhar para mim e falar assim, tá, se eu tiver 1 milhão, eu posso ter isso daqui. Se eu tiver milhões, eu posso ter isso daqui. Se eu não tiver nada, eu posso ter isso daqui. Isso é uma visão de prosperidade fácil. É o essencialismo. É o que é essencial. O que é hábito bom. O que é tirar os hábitos atômicos ruins e colocar o essencialismo na nossa vida, nos deixa ver a simplicidade das coisas e a prosperidade fácil. Porque ela pode chegar fácil, mas tem pilares. Antes de chegar no dinheiro, tem toda uma preparação. Porque as pessoas falam, aquela pessoa é próspera, tem dinheiro. Brilhar na prosperidade não é isso. Brilhar na prosperidade são outras coisas que tem que mudar. Eu, por exemplo, ainda tenho que trabalhar no meu pilar do dinheiro.
né? No dinheiro. Não quer dizer que eu não trabalho em outros pilares, mas do dinheiro eu ainda tenho que trabalhar. E que bom, né? Que bom. Imagina se eu não tivesse que trabalhar, se eu, eu estaria, de repente, triste sem função, não é mesmo? Então é por aí. Mas era isso que eu queria dizer para vocês, um pouco aí sobre a sala, sobre a gente cuidar dos nossos ambientes, né? E com cuidado mesmo. E para isso tem Feng Shui. Eu gosto muito, eu sou assim, apaixonada pelo canal do Life by Luffy, né? O Life by Luffy foi uma das pessoas que mais me ajudou na pandemia, passar a pandemia, né? E ele traz muito isso, sobretudo os vídeos bem antigos dele, assim, uns 4, 5 anos atrás. Ele ensina muito como fazer decoração, ele tem curso de decoração simples, decoração afetiva, decoração que traz pra gente um contexto assim que faz com que a vida não seja pesada. Vou deixar um passeio aí pra vocês. Ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Estão vendo esse redondo ali, ó? É aquela coisa que coloca embaixo de uma lâmpada. E tinha 4 por aqui. E eles viviam jogados por aí. E isso aí é vidro, gente. Aí olha só, o que eu fiz nesse mundo todo quadrado da gente, ó. Eles estão aí, ó. Fui colocando ali e agenciando, ó, em cima do armário, para dar vida. E estavam jogados por aí. Voltei simplesmente para falar uma coisa para vocês da importância do essencialismo no processo de mudança da gente. Quando a gente recebe um chamado, e que a gente tem muitas coisas para a gente administrar, que a gente já está dentro dos hábitos atômicos da gente ali, e que a gente não se coloca dentro de um essencialismo, o que é essencial para responder aquele chamado, sabe aquele chamadão? A gente não tiver o que é essencial para aquele momento, a gente não consegue realizar a transformação pessoal. E eu digo isso porque aos 50 anos, quando eu recebi o chamado de vir me curar toda a raiva que eu tinha acumulado durante anos, se não 50 anos da minha vida, pela minha mãe biológica, quando eu recebi esse chamado, se eu quisesse guardar o apartamento que eu tinha em Montreal, do jeito que eu tinha, a estrutura de vida que eu tinha lá, e todo já uma vida encaminhada numa sociedade diferente da nossa, se eu tivesse tido medo, primeiro eu não teria dado o passo. Mas o que mais me ajudou é saber o que é essencial para eu colocar propósitos dentro desse chamado. Então o chamado foi, vai se curar. O propósito foi colocar essencialismo dentro, colocar tudo que era prático, me entender dentro dessa praticidade primeiro, para depois eu sair. Então, aí eu fui colocando vários propósitos para calçar, segurar, sustentar esse chamado. Aí sim eu estou falando de uma vida que está cumprindo com a sua missão, que nós estamos fazendo coerentemente o que precisamos fazer para cumprir a nossa missão e para no final da vida entregar para alguém um legado, né? Entregar para a pessoa, aqui ó, fechei meus olhinhos, ficou para esse mundo o meu legado. A minha passagem por esse mundo foi para entregar o meu legado. Só eu poderia fazer isso. Eu tenho uma coisa que é só minha, mesmo que a gente queira pensar num coletivo, a gente pode, mas o pensamento é a única coisa que é nossa e que pode nos levar para onde a gente quiser, para qualquer transformação de vida ou para qualquer assentamento barrotado que a gente queira viver na vida também, né? São os nossos pensamentos. A única coisa que não para nunca, que
quando para vira sonho, são os nossos pensamentos. Eles estão sempre ativos, né? Então, isso é nosso. Isso é nosso. E isso a gente pode ir mudando quando a gente traz para a vida da gente, para responder a esse chamado. A gente coloca uma ferramenta como o essencialismo. O que vai ser essencial para eu fazer, para esse chamado? Então, para mim foi vender as minhas coisas, a que eu tinha lá. Foi no Canadá as coisas que eu queria vender. As outras coisas eu fui relocando, né? Fui relocando na casa de amigos. Eu me preparar financeiramente para pegar um ano sabático, né? Para ficar um ano, que aliás já tá quase 1 ano e meio que eu estou sem abrir agenda, né? Daqui a pouco eu vou abrir a agenda. Pro mês de maio é capaz a agenda já tá aberta. Então, maio de 2025, para quem não está vendo, agora é começo de maio de 2025, então até o final de maio eu abro a agenda. Para trabalhar, para atender, para voltar, porque eu sou psicoterapeuta e sou naturopata também. Então, se eu não tivesse feito tudo o que eu tinha que fazer de mudança para trazer isso para minha vida, para eu poder ter um propósito, né? Porque propósito nada mais é o que você coloca para alicerçar você, para você responder o chamado. E esse chamado, ele está gritando dentro de você, porque a tua missão está esquecida. Você está em dissonância cognitiva com essa missão, em vez de estar em sonância cognitiva. Teus pensamentos estão para lá e a tua missão está para cá, para outro lado. Tá me entendendo? E aí, quando você entende o que é a tua missão, e a maneira de entender a tua missão é você saber que você nunca esteve longe dela, desde quando você nasceu. E é lá na infância que a gente encontra ela. É lá na infância que a gente se perde dela. E é lá que nós temos que voltar, nesse terreno chamado infância, aonde a gente passa a vida inteirinha indo visitar, para poder resolver nossos problemas, né? Então, é lá que você vai resgatar o que é missão, se é que você já não sabe o que é missão. Se você sabe, parabéns para você, já é um caminho bem andado. Aí é simplesmente escutar o que é chamado. E se você estiver sempre alinhada, fazendo o que é da tua missão, respondendo a esses chamados, alicerçando esse chamado, com os propósitos que você coloca para responder a esse chamado, no intuito de deixar um legado, entregar para alguém alguma coisa nesse mundo, não tem como você errar. Aí sim vamos começar a falar em felicidade e em ser feliz. Longe disso, a gente está muito longe dessa tal felicidade. E aí ficou o nosso papinho sobre prosperidade fácil, né? E eu acho que o que eu queria dizer para vocês é que ou vocês usam o tempo de vocês para fazer coisas boas, ou vocês vão usar esse mesmo tempo para fazer coisas que não são tão boas. Às vezes para vocês, às vezes para o mundo, né? Para a mãe natureza, para o espaço onde vocês estão inseridos. E sobretudo para vocês mesmos, viu? Então, eu queria muito dizer isso, que prosperidade é algo que algo que a gente tem que ir se colocando dentro. A gente tem que ir vendo, a gente tem que ir experimentando, a gente tem que ir se expondo a ela. Porque ela existe, já está no mundo. Porque senão você não chegaria aqui e já não encontraria tudo isso. Se você chegou aqui no mundo e já encontrou tudo isso, é porque tem tudo isso. E porque tudo isso está acessível. Agora, o que está sendo um hábito atômico na tua vida que você não está conseguindo ver essa prosperidade? E ainda sobre missão, que eu queria deixar para vocês,
é que quase tudo que fazemos, quase tudo que nós fizermos, ou que já fizemos na vida, é para cumprir essa missão. Só que a maioria do que nós fizemos, a gente faz num campo desconhecido. É num campo onde a gente não tem consciência. A gente não está consciente que está fazendo aquilo para aquilo. Só quando a gente tem o resultado, ou quando a gente chegou a fazer alguma coisa para responder esse chamado, que a gente diz, a gente tem aquela reação bovina, era para isso. Antes de eu ir caminhar, eu sabia que eu ia fazer uma caminhada, mas eu não sabia onde. Eu fiquei sabendo, acho que mais ou menos uns 15 dias, com certeza uns 15 dias antes de eu embarcar para o Brasil. Antes disso, inconscientemente, eu perdi 14 quilos, né? Eu me preparei. Tem a minha história aí que eu conto como é que eu perdi esse peso, né? Eu acabei criando o meu método para poder me dar uma segurança financeira, para eu poder sair para essa vida, para ir cumprir essa missão. Eu perdi peso, eu me preparei mentalmente, eu fiz 200 e tantas horas de curso de inteligência emocional para eu trabalhar em mim. Eu peguei uma parede inteirinha de casa e eu fiz, uma amiga me deu uma sugestão de ter uma wish list, Dona MPR, sempre na minha vida, minha coach. E aí eu fiz aquela parede, era tudo. Eu escrevi durante uns 3 anos tudo o que eu queria como meta para aquele ano e foco para bater essa meta. E uma dessas metas era sempre cuidar de mim e focar numa prosperidade financeira, resolver meu problema financeiro. Que eu nunca tive problema em ganhar dinheiro. O negócio é deixar ele ir com a mesma velocidade. E aí era, né? Até eu descobri que dá para viver com ele, cuidando da gente, sendo investido. Mas demorou para virar essa chavinha. Então, eu me preparei inconscientemente, perdendo peso, cuidando da minha alimentação, me cuidando do que estava em volta de mim. Me lembro que quando eu comecei a me desfazer das coisas da minha casa, eu tinha tanta coisa de escritório, tanta coisa de escritório, caneta, papel, coisas simples, até as coisas mais, sabe, grampeadores, furador, era muita coisa que eu tinha. E aí tinha um centro espírita que costumava fazer umas atividades com as crianças. E eu falei, é pra lá que vai. Desapeguei, mandei tudo gratuitamente pra lá. Tem a igreja adventista em Montreal. E teve coisas também que eu já peguei o carro, enchi, levei, deixei lá, né? Já deixei lá. Então, eu fui me preparando. E tudo isso foi feito numa inconsciência. Eu não sabia para onde eu ia caminhar. Eu sabia que eu ia fazer uma caminhada. Porque desde que eu terminei meu bacharelado em 2006, que eu tinha me prometido que eu ia fazer Compostela. Mas hoje eu sei que não era o momento, que eu não estava de nada da vida preparada. Aí me separei, foi o momento de se reestruturar, e já comecei mestrado também, e aí não foi tempo de fazer isso. Para dizer para vocês que muitas coisas, elas não procurar longe do que você já fez, a tua missão. Tua missão está sempre ali, ó, puxando você para o caminho. Isso aqui é o caminho da tua missão. E você vai para lá igual o coelho, sabe? Que dá aquela passeada, mas a tua missão está sempre te chamando. E quando você se alinha nela, que você diz, sim, agora eu vou viver para cumprir a minha missão. Porque, gente, quem aí não bate cabeça até não querer mais, até os 40 anos, gente? De 25 a 40 anos,
É um negócio doido que acontece hormonal dentro da gente. É hora da gente trabalhar igual doido. A gente tem uma produtividade imensa. É onde a gente procria, onde a gente cria, onde a gente cocria, né? Onde a gente forma um monte de coisa. Depois a gente já começa, aí querendo se entender para que caminho que a gente vai. E quanto antes a gente descobrir o que é missão pra gente, e quem sabe aí qual é a missão, qual é a minha missão? Minha missão é me cuidar para cuidar. Simples assim. Desde pequenininha. Eu me cuido e cuido. Eu me cuido e cuido. Essa é a minha missão. E qual é o legado que eu vou deixar para esse mundo? Eu vou deixar para esse mundo uma vida que foi transformada para hábitos bons, no intuito de viver muito. Então, todas as pessoas que buscarem longevidade, com vigor, com vitalidade, porque não adianta viver bastante em cima de uma cama jogada dependendo de alguém cuidar da gente, né? Todo mundo que quiser fazer parte de uma tribo ativa, aqui você cabe, aqui é o teu lugar. E é isso que eu vou entregar para o mundo. Bons hábitos e maneira de se transformar, se cuidando, se autocuidando, né? Se autoconhecendo, se expondo, né? Pelos caminhos da vida, se colocando no caminho da Mãe Natureza. É ou não é isso que a gente faz aqui, nessa tribo? Não é outra coisa, né? Pois você fique por aí, que a casa é nossa. E nós vamos ter muita coisa ainda para viver juntos. Só vai dando teus passinhos. Comece pelos micro hábitos, que daqui a pouco eles vão ficar imensos. Dentro de você, dentro dos teus ambientes. Tudo vai ter um sentido para você. Porque quando você está num processo de transformação, é aí que você encontra a tua missão. Se você não se questionar, se você não rever conceitos, preconceitos, dogmas, valores retrógrados, né? Valores atrasados que não cabem mais dentro da tua vida. Se você não passar por esse processo, você não consegue ver o que é a tua missão. Porque você está com hábitos atômicos, atomizados, vamos dizer assim, na tua vida. Automáticos já, na tua vida. Fez sentido? Se fez sentido, escreve aí o que você faria hoje do que foi dito aqui. Buscar rama de batata ali na vizinha que seja, até dar um passo maior na tua vida. Decidir eliminar o excesso de peso que está dentro de você. E não é pela tua estética. Ninguém fala de estética aqui. A gente fala de saúde, porque pesos a mais no teu corpo está muito ligada à toxina, metabolismo lento, que vai ficando lento. Há uma série de doenças que podem chegar no teu corpo. Se for só isso, já é demais da conta. Com certeza isso vai estar alinhado com a tua missão nessa vida. Fica aí minha reflexão. Quando eu vi que ela não permitia isso, aí sim, esse suposto amor se transformou num ódio muito grande que eu carreguei dentro de mim e que me levou muito longe, não posso dizer que não me levou muito longe, né? E que me trouxe também de volta para a cura, não é mesmo? Então é isso que eu queria deixar para vocês. O papo da gente é sempre muito, muito profundo, de muitas boas reflexões. Esse é o nosso canal para isso, né? Então eu queria dizer para vocês assim, para vocês ficarem nessa reflexão aí,
já irem mudando alguma coisinha dentro de casa, vai na vizinha ver se ela não tem uma rama de batata. Vizinho adora quando você chega e pede alguma coisa que ele tem com abundância. E já chega dizendo, vizinho, eu vi que você tem em abundância rama de batata aqui. Você me dá umas aí para enfeitar a minha casa? A gente que gosta de flores, é uma das coisas mais gostosas quando alguém chega e pede uma muda ou alguma coisa pra gente. Mas quando rouba também a gente fica triste, né? Mas quando pede pra gente, a gente parece que quer dar tudo, sabe? Fica assim que não sabe o que fazer pra dar aquilo pra pessoa de carinho, né? Prosperidade. Então, olha, sai fazendo já alguma mudança aí na tua vida depois desse vídeo, porque é o propósito, ele não foi gravado. Vocês viram que tem muita reflexão, então ele não foi gravado simplesmente para vocês darem risada e acabar o vídeo, vocês saírem por aí batendo cabeça de novo. Não, é para trazer hábitos bons para vocês, né? Para vocês verem quais são os hábitos atômicos que estão dentro de vocês também, né? Vocês trazerem um essencialismo ali para a vida de vocês. E se o essencialismo de vocês, gente, é cuidar de uma empresa de milhões, tem problema não. Isso aí é desde o cozinhar simplesmente até gerar milhões. É o mesmo processo. É isso que é louco. É o mesmo processo. E quem sabe gerar 1 centavo, sabe gerar 1 milhão. Quem não sabe gerar 1 centavo, não sabe gerar 1 milhão. Vocês estão me entendendo? Porque, como eu disse anteriormente desses livros, foram grandes pessoas que estudam realmente o comportamento humano que trouxe essa série de livros para serem lidos, mas é para a gente alcançar outras coisas, para estar fazendo coisas simples, mas dentro de uma prosperidade. Valeu para vocês? Fez sentido? Vocês viram que eu nem pedi like ainda? Então, ó, sempre dedão no like aí, sempre dedão no joinha, viu? Você tá caminhando, tá fazendo tua atividade física? Dá uma parada, dá uma respirada, senta o dedão no like aí. Mas, sobretudo, compartilha com pessoas que vocês queiram que envelheça bem com vocês. E traga para essa tribo. Pede para essa pessoa se inscrever aí, viu? E você que está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí que essa tribo aqui, ó, ela é ativa e saudável. E aqui nós vamos crescer, nós vamos se desenvolver e envelhecer muito bem, tá bom? Esse é o propósito que nós temos aqui, tá bom? Então fica meu beijo e meu carinho, fica o meu pedido para que você fique bonitinho, arrumadinho, ajeitadinho. Gente, só ficar desse jeito já é um trabalho colossal. Fique gentilíssimo. Se você já parabéns, é fácil. Se você não bora botar gentileza na tua vida, viu? Gentileza, gente, vocês não podem imaginar o que é morar fora do Brasil, ser colocada se colocar num espaço do outro, numa cultura do outro, com um coletivo bem diferente do da gente, sabe? Num coletivo de pessoas mais individualistas, não tão coletivas quanto daqui, e você só te cabe a gentileza. Quanto mais você abre o sorrisão, quanto mais você é gentil, mais as portas te abrem. Eu sei do que eu estou falando, eu passei por isso, eu posso dizer isso para vocês. E quem quiser saber do que eu estou falando, tem um vídeo aí, 25 anos de eu morando no Canadá. Eu sei do que eu tô falando, morando sobretudo na parte francesa do Canadá. Língua da diplomacia. A gentileza traz diplomacia pra gente, traz boas conversas, traz... O que será que essa pessoa tá querendo falar pra mim? Traz entendimento do mundo, traz uma visão do mundo, onde a gente coloca mais entender o outro antes de julgar, antes de sair, sabe? Então, ó, fique gentil, pratique a gentileza. Vai ali praticar a gentileza. Ou com a gatinha, ou com o pé de caju. Ah, você tem pé de caju aí? Vai lá praticar. Não, ó, com a rama de batata, com a plantinha. Vai ali praticar a gentileza, né? Nunca é demais a gentileza. É um dos pilares da riqueza, a gentileza. Porque são coisas que você pode carregar dentro de você, independente para onde você vá.
isso vai estar com você. Não é lindo isso? Lindo, né? Então você fique gentil, você fique cheirosíssimo, com os perfumes do que, sabe, do que traz acalento para você e boas relações com as outras pessoas e boas relações também com as plantas, porque fique cheiroso, fica cheirosa de plantas aí, viu? De uma água de cravo que você joga nessa cabeça, viu? Uma água de arruda, né? Uma água de alecrim, né? Ai, de colônia, um chá de colônia, meu povo. Gente, isso é muito bom, não é mesmo? Então vai ficando cheirosinho aí, viu? Foi o que pediram aí pra falar no canal, não é mesmo? Ficar cheirosinho? Então. E a gente se vê, a gente se fala e será muito em breve. E da minha parte foi um prazer imenso gravar esse vídeo, porque é algo que eu pratico cotidianamente na minha vida. E se eu não compartilhar isso com vocês, eu vou estar sendo muito da egoísta. Tá bom? E eu estou aqui praticando a minha gentileza. Fica meu beijo, meu carinho. A gente se vê, a gente se fala e será muito em breve.